Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje nós vamos revisar aí alguns tópicos da última aula, que fala sobre polaridade de ligações e moléculas, e corrigir os exercícios da última aula, tá? Então, uma revisão bem vapt-vupt do que a gente viu na última aula. Então, o termo polaridade, ele foi retratado na última aula como dois tópicos fundamentais, polaridade das ligações e polaridade das moléculas, tá? E essa polaridade, ela gira em torno, né, de algo fundamental, que é a eletronegatividade, como nós já vamos ver, tá? Na polaridade das ligações, nós devemos lembrar que temos dois tipos de ligações que devemos considerar, que são as ligações iônicas e as ligações covalentes, certo? As ligações iônicas, elas são sempre polares. Por quê? Porque há uma grande diferença de eletronegatividade entre metais e ametais, que são, né, os que sofrem esse tipo de ligação, tá? Já nas ligações covalentes, que acontecem entre ametais, ela depende, né, dessa diferença de eletronegatividade de forma direta. Onde? Quando a eletronegatividade, né, de uma ligação ela é muito diferente, a ligação é do tipo polar. Quando não há tanta diferença de eletronegatividade, a ligação é do tipo apolar. Tá? E quando nós tratamos de polaridade das moléculas, na polaridade das moléculas nós temos que depende dos números dos pares eletrônicos, que são as nuvens, né, que estão ao redor do átomo central, e também os números de grupos iguais ligados a esse átomo central, tá? Como nós podemos ver aqui, ó. Então nós temos, né, que se o número de nuvens ligados ao átomo central for igual ao número de grupos iguais ligados a esse átomo central, a ligação é apolar. Como acontece aqui, ó, no CCl4. Então, nós temos 4 nuvens eletrônicas ligadas em torno do átomo central e 4 grupos iguais, 4 grupos Cls ligados em torno desse átomo central. Então, 4 e 4, apolar, tá? Já no exemplo da amônia, que é o NH3, não é bem assim que acontece, tá? Aqui nós temos que a quantidade de nuvens ao redor do átomo central é diferente do número de grupos iguais ligados em torno do átomo central. Então, quantas nuvens nós temos em torno da amônia? Nós temos 3 nuvens que estão nos ligantes e uma nuvem não ligante, certo? Então, são 4 nuvens em torno do átomo central. E quantos grupos iguais? Nós temos 3 grupos iguais. Então, 4 é diferente de 3, o que torna essa molécula polar, certo? Então, com esse resuminho básico, nós vamos à resolução dos exercícios, tá? O primeiro exercício do Em Classe fala o seguinte: considere essa fila de eletronegatividade, né, e indique as afirmações corretas. Quais dessas 3 são corretas? Tá? Então, a primeira afirmação fala o seguinte: na molécula de F2 existe ligação apolar. Isso é verdadeiro ou falso? Se a molécula é de F2, significa que temos 2 átomos de F ligados um ao outro, certo? Não há diferença de eletronegatividade. Então, nessa ligação covalente, se não há diferença de eletronegatividade, né, se nós temos, aqui. Se nós temos eletronegatividade igual, nós temos uma ligação do tipo apolar, tá? Então, a informação 1 é correta. Nós podemos marcar aqui, ó, como V de verdadeira, tá? Marcar mais forte. Na afirmação 2, tá falando que o OF2 é do tipo polar, verdadeiro ou falso? Verdadeiro também, né? Por quê? Porque o oxigênio e o flúor, eles têm diferença de eletronegatividade, certo? Além disso, nós podemos considerar essa situação aqui, ó, onde nós temos uma quantidade, né, de nuvens ao redor do átomo central e uma outra quantidade de grupos iguais. No caso do OF2, nós temos 3 nuvens, né, em torno do átomo, aliás, 4 nuvens em torno do átomo central, visto que o oxigênio ele tem lá 2 pares de elétrons não ligantes e 2 pares ligantes com o flúor, assim como na molécula de água, certo? E
4 no total e 2 de grupos iguais. Então, se as nuvens e os números de grupos iguais são diferentes, quer dizer que a ligação é do tipo polar. Então, nós temos aqui também verdadeiro, tá? Ou correta, né? E no item 3 está falando o seguinte, está falando que a ligação entre lítio mais e fluorito menos é iônica e de maior diferença de eletronegatividade. Sempre as ligações iônicas têm maior diferença de eletronegatividade, certo? E com certeza são ligações polares, tá? Então, essa afirmação também é verdadeira, tá? Então, todas as afirmativas são corretas, certo? Então, 1, 2 e 3 são corretas. No item 2 fala o seguinte: se a ligação ela é iônica, covalente ou polar, tá? Então, nós estamos tratando dessas moléculas aqui, certo? Então, a primeira molécula é o seguinte, AgCl2. Ag é um metal e o Cl é um ametal. Então, se existe diferença de eletronegatividade, né, entre esses grupos, significa que nós temos, né, ligações polares, tá? E como a quantidade aí de pares é diferente da quantidade de grupos iguais, então caracteriza nessa molécula polar, tá? No BeCl2 acontece a mesma coisa, certo? Nós já temos aqui, ó, uma característica polar da ligação, com a diferença de que aqui nós temos uma ligação iônica que ocorre entre metal e ametal. E aqui nós temos uma ligação covalente, tá? Uma ligação covalente do tipo polar, porque já tem diferença de eletronegatividade, certo? No item C, nós temos aqui, ó, o hidróxido de cálcio, né, CaOH2, que é uma base, tá, de interação iônica também. Então, ainda não encontramos a resposta correta. No BF3, temos uma interação molecular, tá? Nessa interação molecular, né, já nos faz eliminar essas duas alternativas aqui, tá? Ficando também como até agora correta o MgO, visto que temos um metal e um ametal e que caracteriza a formação de ligação iônica, tá? Então, eliminadas estão letra B e letra D. Agora, vamos para covalente polar. Entre os segundos itens, quais apresentam ligações covalentes polares, tá? No primeiro item, nós temos o O2, são dois elementos iguais. Se eles são elementos iguais, quer dizer que para formar molécula não tem diferença de eletronegatividade. Então, a ligação não pode ser polar, ela tem que ser apolar. Então, essa aqui a gente já elimina. No item C, nós temos o HCl. A ligação que ocorre no HCl é covalente e ela é polar também. Por quê? Nós temos dois ametais, né? No caso, o hidrogênio não se classifica nesse tipo de situação. Entretanto, nós temos uma grande diferença de eletronegatividade aqui, que acontece entre o hidrogênio e o cloro, tá? Então, a região mais negativa fica em torno do cloro e a mais positiva em torno do hidrogênio. Então, por enquanto, ela é uma ligação do tipo covalente polar, tá? E no último item, nós temos aqui a água, tá? Aliás, está faltando metálica aqui, ó. A gente não chegou lá. A água também é do tipo covalente polar, certo? Devido à diferença de eletronegatividade entre oxigênio e hidrogênio e a quantidade de nuvens em torno do oxigênio é diferente do número de pares iguais, tá? Então, temos as duas polares, ainda não eliminamos o item C e E. Vamos para o próximo item, que é classificar a terceira substância como covalente apolar. Então, covalente apolar vai ser aquela que é caracterizada, né, pela não diferença de eletronegatividade, tá? Como que acontece, ó, aqui no terceiro item da letra E. No terceiro item da letra E, nós temos I ligado a I, ou seja, é o mesmo elemento ligado ao outro. Não tem diferença de eletronegatividade, só tem uma ligação, então só pode ser apolar,
tá? Já aqui no item C, nós temos 3 oxigênios ligados entre si. Então, nós temos que considerar aqui agora o átomo central. O átomo de oxigênio central, ele tem, né, está fazendo uma ligação simples com um oxigênio e uma ligação dupla com outro oxigênio, tá? Lembrando que se ele está fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, quer dizer que tem um par de elétrons aqui que ele não está utilizando. Então, quantos elétrons, né, aliás, quantas nuvens nós temos em torno do átomo central? Então, nós temos 1, 2, 3 nuvens, certo? E quantos grupos iguais? Nós temos 2 grupos iguais. Então, essa ligação, essa molécula é do tipo polar, tá? Se ela é do tipo polar, né, isso já nos faz eliminar essa alternativa e ficar como correta a alternativa E. Para finalização, né, e confirmação da resposta, a última informação que ele pede é para avaliar se representa uma ligação metálica. Aqui nós temos o silício e o carbono. O carbono é um ametal e o silício também, então já desclassificaria essa alternativa. E o alumínio, né, é um metal que faz ligações metálicas, é claro. Então, corroborando aí com a resposta escolhida anteriormente.